tá nos textos sagrados, né? Assim, não gosto de falar texto sagrado, tá nos cânons taoístas, tá nos estudos, porque o taoísmo, né? A raiz do que seria o taoísmo nasceu com uma galera que ficou observando o funcionamento da natureza, né? E percebeu que tudo tá mudando a todo momento, os ciclos de transformações. O estudo dos 5 elementos aqui, os 5 movimentos, ele estuda essa mutação, né? Toda essa transformação que tem na natureza. Então, tá totalmente ligado, né? A natureza meio que seria... Entender o funcionamento da natureza, tá? Seria o mais próximo que a gente tem do Dao, né? Do absoluto. A gente tem o símbolo do Taiji, que é o mundo manifestado, né? E a gente tem o Uji, que é esse vazio primordial, que existe antes da manifestação. Então, tá totalmente ligado, né? E também a questão do taoísmo ter se desenvolvido a partir do que seriam as religiões indígenas xamânicas chinesas, sabe? Com o longo do tempo. E o que é esse vazio? Esse anterior aí à manifestação? Aí é o que a gente chama de vazio primordial, né? Que é o absoluto. É difícil alguma religião que consegue explicar esse vazio, esse nada, né? Eu acho que é até difícil a compreensão humana entender o que é nada, né? É esse. O taoísmo trabalha com o retorno ao vazio, retorno ao estado primordial. Então, você, por exemplo, medita, a alquimia taoísta trabalha muito com meditação, com a questão das 5 virtudes, porque tem todo um estudo lá desse texto que eu falei, que você meio que descobre que, na verdade, o céu e terra estão o tempo todo tirando energia de você. E através da parte de meditação, da alquimia interna, você meio que consegue transgredir isso e meio que se tornar a gente chama de imortal, que é a pessoa que não precisa mais voltar para cá. E o que é para você a morte? O que é voltar para esse vazio? Não, a morte para mim é uma coisa, o que é voltar pro vazio ou pro estado primordial é outra. É diferente. Tem uma separação, né? Tem uma separação, né? Tem reencarnação no taoísmo? Tem transmigração da alma. Você falou que tava com daquela síndrome lá? Síndrome de estrangeiro, que é você tem uma bagagem espiritual, né? De outra coisa que não tá batendo com o que tá aqui. Que eu tinha isso. Então não reencarnar seria voltar para esse estado do vazio ali? Não. Até porque você continua a falar de transmigração da alma, na verdade, quando você transmigra para outros reinos, você também está dentro do estado do Uji, que é o estado do vazio primordial. Deixa eu pegar eu tenho é difícil entender o que seria esse vazio mesmo, né? Tem uma cola aí? Falar um pouquinho aqui. Boa, vontade. Na era primordial, por exemplo, a gente tinha o princípio inicial, que surgiu todos os céus e foi despertar a iluminação de 3 imagens, né? Agora eu tô falando do que seria as divindades da linhagem que eu faço parte, né? A gente tem a primeira divindade que... Como é que... Pera aí. Céu anterior e céu posterior. Vocês entenderam isso que eu falei? Céu posterior é a manifestação do céu anterior. O céu anterior não tem manifestação, tá? Isso é um fundamento taoísta. Então, a gente tem divindades do céu posterior e divindades do céu anterior. Tá. A divindade do céu anterior, ela não teve uma manifestação. Ela é do que seria desse vazio, mas ela tem um arquétipo que se apresenta para se conectar com ela, né? E aí, na hierarquia espiritual taoísta, a gente tem esse vazio primordial, né? E aí embaixo dele, a gente tem 3 divindades que são né, a partir dessa manifestação do céu anterior. A primeira é o Venerável Senhor. Os nomes são todos pomposos, tá, gente? Vocês vão ver que os nomes das divindades chinesas das linhagens são muito pomposas. Venerável Senhor Celestial do princípio inicial. Que ele é o Senhor do Caminho, né? Ele manifesta na Terra como o próprio Dao. Ele é apresentado, né, no centro, né, das altas hierarquias espirituais, né? Representa a pureza do caminho e ele é como se fosse a primeira divindade do absoluto. A gente tem a segunda divindade dessas das hierarquias mais altas, né? Que é o Venerável Senhor Celestial do Tesouro do Espírito. Como que é? Venerável Senhor Celestial do Tesouro do Espírito. Tem a ver com... Nome pomposo, né? Qual o significado desse? Que ele se manifesta na Terra através da sagrada leitura.
E ele representa o ensinamento do caminho, né? E ele é a segunda divindade do caminho absoluto, né? E a terceira, ele é o venerável Senhor Celestial da virtude do caminho. Que ele se manifesta na Terra como a virtude e o caminho. Como funciona? Você acessa Essas 3 divindades, não. Você acessa... Você não tem um mantra para acessar elas. É que elas são... Quando você vai procurar um ritual taoísta da linhagem que eu faço parte, você vai sempre ver elas no topo, porque elas são a hierarquia mais alta. Antes dela é o vazio primordial, o absoluto, o Udi. E aí tem essas. E aí embaixo dela tem o Imperador de Jade. O Imperador de Jade, ele é a representação do Taiji. Ele é como se fosse a representação... Ele é aquela consciência que está em tudo. Né? Que está aqui em você e tal. E ele é a representação do Taiji, que é o Yin Yang. Né? O círculo do Taiji, ele é como se fosse o Yin Yang, né? Por isso que até... que seria esse mundo dual, né? Seria... Vou dizer... Essa consciência universal que está em tudo, né? Que tá aqui, que tá aqui, que tá assim, que é a representação do Taiji, que o Taiji também tá em tudo. O Taiji, o símbolo do Yin e do Yang, né? A questão das polaridades de expansão e reclusão, né? Nessa dualidade, como é que você observa, Otali? Porque, por mais que seja ali em Yang algo de polaridade masculino e feminino, pode ser também algo de luz e sombra. Existe uma sombra no taoísmo? Como que você observa essas sombras? As próprias sombras que a gente... Inclusive, a gente usa Yin Yang pra um monte de coisa no taoísmo, né? Por exemplo, aqui... a gente tá meio que no mundo Yang. A gente tem o plano Yin, que seria o mundo invisível. A gente chama do que seria o mundo Yin do plano invisível, né? A gente tem, por exemplo, a 7ª lua no calendário chinês, que é quando a energia Yin tá mais forte. E aí se faz... o contato com o mundo Yin, com o plano Yin, que seria o mundo espiritual, aumenta. Né? Então, por exemplo, nesse mês pode-se fazer... Tem o mantra do Senhor da Salvação, né? Que eu comentei aqui antes um pouco do canal, que você pode fazer para encaminhar os espíritos que estão em questão sofredora. Você entrou nesse assunto, eu vou falar da questão de transmigração, né? Que já meio que entrou, né? São 6 reinos, né? O taoísmo, a questão de vida após a morte, teve influência do budismo e do hinduísmo, tá? Então, meio que teve aquela troca, né? Então... acaba que tem uma pouco de visão compartilhada. E a então visão... tem karma, dharma... Tem karma, dharma nem tanto, mas tem karma. Tá, hoje uma acredita em karma também. Ação e reação, né? Que é muito... A gente tem... Quando o corpo morre, né? Quando a gente reencarna, a gente entra no corpo físico daqui, o que transmigra geralmente é o que chama de alma mesclada. Que é a gente, e aí a gente entra no corpo, aí junto da alma mesclada tem que ser um espírito, uma alma da terra e do céu, juntos. Então esses 3 entram juntos e eles saem, vão e desaparecem depois que você morre, né?